Olá, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa neste dia, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. Ontem nós vemos todo o capítulo 5 e hoje nós vamos começar a ver o capítulo 6. Uma parte dele hoje, a outra parte amanhã. E agora eu quero antes orar, como nós sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esta quinta-feira, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para que possamos praticá-la e vivê-la em nome de Jesus. Amém e amém. Neste capítulo 6, há dois temas aqui. Um tema que nós vamos ver hoje é do litígio, daqueles litígios que haviam entre irmãos dentro da igreja. E na continuação desse capítulo, Paulo vai começar a tocar num assunto também sobre a fornicação. Fornicação, são as relações sexuais ilícitas fora, melhor, antes do casamento. Amém? Aqueles que são solteiros. Mas hoje nós vamos ver a questão dos litígios entre os irmãos, que Paulo vai tocar nesse assunto, que havia também na igreja de Corinto. E essa igreja, nós vimos que até aqui Paulo ele tocou em dois assuntos. Que a fé, a nova fé que nós temos em Cristo, ela deve resultar em unidade. Mas ali naquela igreja de Corinto havia divisões e facções que eram contrárias à nova fé, à realidade da nova fé. Outro assunto que nós vimos, inclusive falamos um pouco disso ontem, é que a nossa nova fé deve produzir moralidade e não imoralidade. Temos que ter agora novos princípios. Estamos num novo reino, cada reino é regido pelos seus princípios, pelas suas leis, e agora no reino dos céus é um reino onde os princípios morais devem ser seguidos, contrário do reino do mundo, do reino das trevas, onde os princípios eles são, na grande maioria, princípios imorais. Amém? E hoje nós vamos ver então, aqui no capítulo 6, o litígio entre irmãos. E diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante santos? Então, o que estava acontecendo naquela igreja? Litígios entre irmãos. O que é um litígio? É um irmão levando o outro perante a justiça, a juízo, é, é, fazendo, né, ou trazendo uma causa contra um irmão perante a justiça dos homens. E então ele diz assim: aventura-se algum de vós? Veja, o fato de haver litígios entre irmãos significa que eles não viviam nem a unidade e nem a moralidade. Porque o litígio ela é na grande maioria, decorrente da falta de princípio. Aquele, por exemplo, que vendeu, né? O outro comprou, mas não pagou. Estou dando um exemplo. Ou pelo menos, se não pôde pagar, que isso é algo que pode acontecer com todos, que fosse lá negociar, mas não fez. Então o que aconteceu foi levado a litígio, foi levado ali a juízo por causa de alguma situação. Então Paulo ele começa já censurando a igreja porque elas não estão vivendo nem a unidade, nem a moralidade. Em consequência, estão levando questões de um contra o outro, um irmão contra outro irmão, submetendo perante o juízo dos injustos. E os injustos aqui não é no aspecto de pecado, mas é no aspecto que não tem os mesmos princípios, não vive a palavra de Deus, não está vivendo a palavra de Deus, não tem os mesmos valores e não perante os santos. Ou seja, não era melhor levar este caso perante os santos e apresentar os santos, aqueles que têm responsabilidade na igreja para que aquilo seja resolvido, ao invés de levar um irmão contra o outro na justiça, o que já é uma vergonha? Então ele continuou: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha que coisa séria, que posição que o cristão tem, o cristão verdadeiro tem,
Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, as coisas que acontecem entre um irmão e outro, ainda que sejam já uma vergonha para eles, esses litígios, essas divisões, essas quebras, né, de acordo, enfim. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Versículo de número 3. Quanto mais as coisas desta vida. Paulo então está exortando aquela igreja, que era uma igreja que não estava vivendo mais aquela fé pura, onde havia divisões, havia imoralidade, havia litígio entre os irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam, né, e acham que a igreja ela, ela era perfeita. Não, ela não era perfeita. Porém, nós temos que andar no caminho de Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Ou seja, de homens que não andam na mesma fé, com os mesmos valores, com os mesmos princípios. E ele continua, para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, que não têm o quê? O mesmo credo, a mesma fé. Então vai lá para um irmão julgando, levando a juízo, a litígio, outro irmão, para ser julgado por alguém que não tem o mesmo credo, a mesma fé, os mesmos valores. E ele ainda diz: olha, será que não tem um sábio sequer entre vós que possa julgar essa demanda? Ele continua dizendo, ele agora, versículo 7, ele ainda aperta mais o cerco a essa igreja. O só existir entre vós demandas, litígios, um irmão levando o outro a juízo, já é completa derrota para vós outros. Olha o que Paulo está falando aqui. Que haver as demandas entre irmãos e isso indo a juízo perante incrédulos já é uma completa derrota para vós outros. Por quê? Porque a nova fé ela deve produzir unidade, não divisão. A nova fé ela deve trazer e produzir moralidade e não imoralidade. Quando nós falamos de moralidade, não são só dentro das imoralidades dentro do campo sexual, mas todo tipo de moralidade. O enganar, o mentir, o roubar, o falar mal, o fofocar, né? Como se chama? Fugiu a palavra agora, o termo bíblico para isso. Se eu lembrar, eu falo. E ele continua, então, só existir já é uma... Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não é melhor você sofrer a injustiça nesse mundo, mas você depois preservar a tua vida espiritual, você continuar com a tua vida diante de Deus correta, andando dentro dos princípios da palavra? Você sabe que para o judeu era proibido de levar causas, e claro que as causas elas vão sempre existir, nós não podemos nos enganar a esse respeito, mas os judeus eles não podiam levar suas causas perante incrédulos, porque eles eram considerados idólatras, incrédulos para os judeus, né? Porque eles eram considerados, eles não podiam levar a causa deles para idólatras, tinha que ser julgado entre eles. E aqui nós vemos que, versículo 8, Paulo ainda dizendo, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Por isso que ele fala que o simples fato de existir estas demandas já é uma derrota para vocês. O inimigo ele está ganhando, ele está vencendo, ele está achando brecha. Sabe? Por que acontece uma demanda, um litígio, um juízo entre irmãos? Né? Levam a juízo porque houve uma brecha onde o diabo pôde agir, onde o diabo pôde atuar. E a palavra de Deus diz que quando eu peco porque eu sou enredado pelos próprios desejos do meu coração.
Então, por isso que é uma completa derrota. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por isso que ele falou, não é melhor você sofrer o dano, a injustiça, porque os injustos eles não vão herdar o reino de Deus. Não vos enganeis. Olha o que ele diz. Não vos enganeis. Ele está falando sobre quem vai herdar o reino de Deus. Nenhum impuro vai herdar o reino de Deus. Nenhum idólatra vai herdar o reino de Deus. Nenhum adúltero vai herdar o reino de Deus. Nenhum adúltero, vou repetir, vai herdar o reino de Deus. Tem que se arrepender do seu pecado. Nenhum efeminado, estamos lendo 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 4, vai herdar o reino de Deus. Nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Tanto efeminados quanto sodomitas são aqueles que trocaram a forma natural do homem e da mulher, da relação sexual do homem e da mulher. Nem ladrões herdarão o reino de Deus. Nem avarentos, avarento e idólatra estão na mesma categoria, herdarão o reino de Deus. Nem bêbados herdarão o reino de Deus. Nem maldizentes. Veja, de novo, ontem nós vimos isso, hoje nós vimos de novo. Nem maldizentes, cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o que nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Maldizentes não herdarão o reino de Deus. Roubadores não herdarão o reino de Deus. Mas ele lembra uma coisa para nós, no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, nós também fomos assim no passado. Mas agora vocês foram lavados, santificados, ou seja, mudamos o nosso comportamento. Fostes justificados. A justiça de Cristo, nós nos apropriamos dela, de tudo que Jesus fez, e agora não andamos mais pela nossa justiça, mas por aquilo que Jesus fez. Por isso que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e andamos na sua palavra, obedecendo a sua palavra. Então, foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, nós vemos aqui Paulo exortando aquela igreja. Exortando aquela igreja que estava vivendo em contendas, em facções, divisões, imoralidade, litígios entre os irmãos, e ele lembra que as pessoas que praticam toda essa relação que nós lemos aqui no versículo 9 e 10, elas não herdarão o reino de Deus. Veja, as que praticam, as que vivem nesta prática, as que acham que podem praticar isso, que não tem problema viver estas práticas, que são coniventes com essas práticas, não herdarão o reino de Deus. Diferente de quem tropeça. Diferente de quem tropeça. A palavra de Deus diz que nós não podemos viver no pecado, mas não há quem não peque. Então João ainda diz, olha, filhinhos meus, se porventura pecardes, ou seja, olha, você tropeçou, peça perdão e se arrependa. É disso que esse texto está falando. Amados, 1 Coríntios, se você está acompanhando conosco aqui desde o início, Atos já foi um chacoalhão em muitas pessoas sobre o que é a verdadeira igreja. Agora, 1 Coríntios, nós estamos sendo mais uma vez chacoalhados de como deve ser a igreja dentro da igreja. Como os irmãos devem se comportar. Que nós não podemos deixar normalizar as práticas do pecado, deixar que as coisas do mundo, as trevas entrem na igreja. Mas nós precisamos andar em santidade. Precisamos buscar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui queremos herdar o reino de Deus. Mas aqui Paulo faz uma pequena lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Mas eu quero dizer que o Senhor está de braços abertos para todo aquele que pede perdão e se arrepende. Não importa o pecado. Não importa o pecado. Nós vamos ver depois, em 2 Coríntios, aquele sujeito, aquele
irmão que Paulo mandou que fosse colocado para fora da igreja, entregue, né, saísse debaixo da cobertura da igreja, estivesse agora debaixo da cobertura do mundo, ou seja, de Satanás, nós vamos ver que agora, na segunda epístola de Paulo, ele retorna, só que agora arrependido, convertido. Amém? Ele se arrepende. Então o Senhor está com seus braços abertos para todo aquele que se arrepende do seu pecado. Ai, pastor, eu sou, por exemplo, eu sou avarento. Se arrependa, peça perdão. Nada impede você de entrar no reino de Deus, desde que haja perdão e arrependimento. Em nome de Jesus. Nós não podemos brincar com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Falamos sobre isso na oração, segunda-feira à noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Queremos te dar, Senhor, toda a honra e toda a glória, todo o louvor, porque a tua palavra vem nos ensinar, a tua palavra vem nos exortar, a tua palavra vem corrigir a direção, o caminho, e nós queremos andar nela, Senhor. Nós nos prostramos diante de ti. Nós nos rendemos aos teus pés, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus Cristo, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Nós pedimos a Deus por cada ovelha, por cada família, por cada um que está aqui, sua família, sua casa, para que o Senhor os abençoe nesse dia. Para que o Senhor abençoe toda a obra das suas mãos, abençoe aonde eles colocarem a planta dos seus pés, para que o Senhor dê a cada um sabedoria, discernimento, revelação da tua palavra, revelação da tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção nesse dia sobre a nossa vida, a nossa casa. Pedimos a tua proteção, cobre as nossas vidas e da nossa família com o sangue precioso de Jesus e dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos proteger e nos guardar de todo mal. E nós te pedimos, ó Deus, sê conosco, abençoa-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. O meu WhatsApp também está aí na descrição, você pode mandar mensagem. Nós respondemos a todos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um bom dia.